Mano Menezes está cheio de mistérios na preparação do time que enfrenta na terça-feira o CSA pela estreia da Copa do Brasil. Dúvidas no time titular são poucas, mas ainda assim ele vem fazendo alguns testes ao longo dos últimos treinamentos, que estão sendo sempre com portões fechados no CT Parque Gigante. Uma das ideias é um time mais ofensivo, com oportunidade para Pedro Henrique. Entretanto, o atacante se lesionou em um dos treinamentos e vira a dúvida para o confronto contra a equipe alagoana. Enquanto isso, René está de volta e garante que está 100% recuperado da lesão muscular. E a direção aguarda as próximas horas para oficializar movimentos que estão sendo feitos para o ataque. Esse é o Diário do Inter KTO de domingo, 9 de abril de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo, fechado? E eu começo falando sobre o treinamento, que, novamente, foi com os portões fechados no CT Parque Gigante. Mais do que isso, o último treino antes da partida contra o CSA também será com os portões fechados. O técnico Mano Menezes está pedindo e solicitando privacidade máxima na preparação da equipe que enfrenta o CSA nessa terça. E muito em função do momento, do ambiente, que é um pouco conturbado, a gente pode dizer assim. É só lembrar como que estava o Mano no último contato que ele teve com a imprensa. A entrevista coletiva pós-empate contra o Independiente Medellín, onde houve farpas trocadas entre os repórteres presentes na Colômbia e o técnico Mano Menezes. Então é um ambiente que está um pouco hostil. E o Mano quer um pouco de privacidade para trabalhar a equipe, por isso vem fechando todos os treinos ao longo dessa semana. Fechou o treino de sábado, o treino de domingo e está fechando também a atividade desta segunda-feira. Muito mistério por parte do treinador colorado. Mas a gente descobriu que nesse domingo, na atividade no CT Parque Gigante, 2 jogadores estiveram fora do treino: Rodrigo Moledo e Pedro Henrique. Os dois tiveram um corte, tá? Um choque, entre eles na atividade do último sábado. E por isso acabaram ficando afastados, ficaram lesionados de certa forma, tá? O Rodrigo Moledo, ele atingiu com a canela a perna e o joelho e a coxa do Pedro Henrique. E aí o Pedro Henrique sentiu dor na coxa, o Moledo teve um corte na canela e por isso os dois foram preservados do treinamento deste domingo. São dúvidas, os dois, para o jogo de terça-feira contra a equipe do CSA. E aí vocês vão me perguntar, mas Tiger, Pedro Henrique e Moledo são reservas hoje do Internacional. Mais ou menos, tanto que eles tiveram um choque um contra o outro no treinamento. O detalhe é que no momento em que o Pedro Henrique recebe esse choque, que ele tem essa lesão ou esse problema na coxa e que fez com que ele se afastasse do treinamento de domingo, ele estava sendo testado no time titular. Mano Menezes estava preparando um time sem Maurício e com Pedro Henrique. Algo que a gente até havia antecipado, porque, vamos lá, o Igor Gomes será o lateral direito do Internacional nessa partida. O Igor Gomes é um lateral direito mais defensivo. E o Mano sempre diz que gosta de ter um escape pelo lado esquerdo, que é o ponta, que é o Wanderson, e um escape pelo lado direito, que é o lateral, o Bustos, que sobe bastante. Sem o Bustos e com o Igor Gomes, o Mano precisa de um escape por ali. E aí a ideia seria colocar o Pedro Henrique. A gente fez essa projeção. E o Mano estava executando isso no treinamento no momento em que o Pedro Henrique teve esse problema. Então assim, o Pedro Henrique teve muito azar. Tudo estava se encaminhando para que ele fosse titular na partida de terça-feira contra o CSA. Ele teve esse choque com o Moledo, ficou preservado do treinamento de domingo e a dúvida para o jogo de terça. Ele é desfalque para o jogo de terça, Tiger? Provavelmente não, tá? E ele deve treinar nesta segunda-feira. A expectativa é essa. E aí o Pedro Henrique treinando, tem chance do Mano executar esse plano com o Wanderson de um lado,
Pedro Henrique de outro, Igor Gomes sendo o lateral direito. É uma das possibilidades trabalhadas pelo treinador colorado, mas tudo depende também da condição clínica, física do Pedro Henrique, que, repito, teve esse choque duro com o Rodrigo Moledo na atividade do último sábado, tá? Nessa tarde de domingo, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre o elenco do Internacional para o Campeonato Brasileiro e fazendo uma espécie de raio-x no plantel do Inter para iniciar a competição. É um plantel de 32 jogadores, sendo que 2 estão para ser oficializados ainda, eu falo sobre isso na sequência. O grande ponto, e aí eu trago ali a minha conclusão e convido vocês a refletirem, trazerem a conclusão de vocês, as conclusões de vocês, o Inter tem para cada posição 2 ou 3 jogadores, e 2 ou 3 jogadores em condição de ser titular. Então hoje o problema do Internacional não é exatamente elenco, não é exatamente número de peças do elenco. Isso existe. O que falta hoje para o Internacional é um encaixe de time, que não está acontecendo por parte do Mano. Eu trago essa explicação aqui com um raio-x do elenco colorado. É só clicar aqui para assistir, para tirar suas conclusões também sobre como o Internacional chega para este Campeonato Brasileiro, tá? René está confirmado para o jogo de terça-feira. Ele não só vem treinando normalmente, como nesse domingo deu uma entrevista para os canais oficiais de comunicação do Internacional. E nessa entrevista o René se disse 100% recuperado. Não sente nenhuma dor relacionada à lesão muscular que ele teve lá em Caxias, na partida contra o Caxias, que o afastou dos gramados por 2 semanas. Ele está plenamente recuperado e vai jogar na terça-feira contra o CSA. É titular o René. E aí a gente pode colocar aqui um provável time do Inter. Kehler, Igor Gomes, Vitão, Mercado e René. Eu tenho a dúvida ainda entre Johnny e Baralhas, Depena, Maurício ou Pedro Henrique, a depender dessa questão física do Pedro Henrique, com Alan Patrick e Wanderson na frente de Luiz Adriano. Esse é o time do Inter para encarar a equipe do CSA nessa terça-feira pela Copa do Brasil, tá? Por último, eu só quero atualizar a situação dos negócios que o Inter está avançando no mercado de transferências. Jean Dias e Gabriel Barros devem ser oficializados a qualquer momento. Provavelmente nessa segunda-feira os 2 sejam oficializados. O Jean Dias está passando por exames médicos, já acertado com o Internacional, tudo certo. E o Gabriel Barros também está acertado. Está para vir para Porto Alegre, deve fazer exames médicos e assinar um contrato no início dessa semana também. Os 2 estão contratados, tá? Os 2 serão anunciados a qualquer momento e tem toda uma questão de trâmite burocrático, médico, que precisa ser realizado para que eles possam, enfim, serem oficializados como jogadores do Inter, tá? Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Vou passar aqui o odd do Campeonato Espanhol, porque o jogo para você apostar nessa segunda-feira é o jogo do Barcelona. Barcelona e Girona. O Girona é aquela filial do Manchester City, né? É do Grupo City. Odd do Barcelona 1.3, odd do empate 5.75. Odd do Girona está pagando 10. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!